na noite de hoje, nós vamos fazer a nossa exposição com base no... Estamos recebendo aqui o nosso companheiro, chega aqui, João Maria. Estamos recebendo aqui nosso companheiro de longa data, de grupos de estudo, nosso companheiro João Maria. Seja bem-vindo, João Maria. Fique à vontade. Nós vamos então fazer a exposição com base neste livro Vinha de Luz, que foi escrito pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E nós vamos nos basear na introdução deste livro, que tem como título Brilhe Vossa Luz. Brilhe Vossa Luz. Esta lição, esse livro, foi escrito em 25 de novembro de 1951. Portanto, há 68 anos atrás. Atualíssimo. Nós todos somos, em essência, espíritos imortais, mais uma vez reencarnados no planeta Terra. E diante da vastidão do planeta e dos compromissos que nós assumimos para que nós possamos aproveitar esses compromissos para evoluirmos, cada criatura procura o alimento espiritual de acordo, correspondente com a sua evolução, com o seu grau evolutivo. Então, cada um de nós buscamos o alimento que nos interessa. Da mesma forma que nós, estando no corpo físico, buscamos o alimento material, muitas vezes esquecemos de buscar a alimentação espiritual. Então, Emmanuel coloca aqui para nós que existem vários gêneros de alimentos que nós buscamos. Por exemplo, a abelha, ela busca sugar o néctar das flores para produzir o mel. Então, um trabalho lindo, maravilhoso. Mas já o abutre, ou o urubu, vamos dizer assim, que também faz parte da criação divina, ele procura se alimentar de despojos. Veja a diferença, né? Tipo de alimento que um busca e o outro busca. E o ser humano está à cata de emoções. E aí Emmanuel nos diz, mesmo nesse terreno das emoções, existem muitos tipos de emoções. Já dizia aí um cantor famoso, né? São muitas emoções. Então, existem, dependendo das nossas afinidades, do nosso grau evolutivo, da nossa área de interesse, nós buscamos as emoções. E elas são de variada ordem. Não é? Existem pessoas, espíritos, quando nós dizemos pessoas, somos espíritos encarnados na Terra, e que ainda são imaturos, vamos dizer assim, porque nós somos alunos, nós somos iguaizinhos a alunos matriculados na escola da vida. É como a gente entra para a escola pequenininho, né? E a gente vai galgando os anos, vamos subindo no conhecimento. Então nós também somos assim como espíritos. Nós viemos à Terra e damos sequência nas nossas reencarnações. Cada reencarnação nossa é comparável a um ano letivo na escola. E muitos de nós, que somos os alunos, muitos de nós aproveitamos as lições, as oportunidades. Muitos de nós somos alunos diligentes, que nos aplicamos, que nos esforçamos para buscar, para conhecer, pesquisar. Esse é um alimento importantíssimo para o espírito. E muitos espíritos ainda estão numa fase ainda de imaturidade espiritual.
espíritos que ainda não compreenderam o verdadeiro sentido da vida. Não entendem que a vida não é só esta, só esses minutos que nós passamos aqui encarnados. Não compreendem ainda que a vida tem uma anterioridade e uma posteridade, que nós já somos antes deste corpo e seremos após este corpo. Então muitos espíritos ainda estão nesta fase de não compreensão da espiritualidade e ainda se deixam levar ainda por experiências equivocadas, porque nós temos a liberdade de fazermos as experiências que quisermos na vida. Nós temos o chamado livre-arbítrio, que é a liberdade que a lei divina nos dá para escolhermos os nossos próprios caminhos, para pensarmos e agirmos da maneira que nos convém. Sabemos, pelo entendimento espírita, que junto com essa liberdade está ali interligada diretamente a responsabilidade por aquilo que fazemos, não é? Então, muitas vezes nós somos espíritos recalcitrantes, aqueles alunos repetitivos, né? Alunos que não se aplicaram, alunos relapsos, que não se esforçaram, não buscaram, não quiseram aprender. Talvez, em primeiro lugar, pela ignorância mesmo, por não saber, não é? Porque nós erramos por conta da ignorância. Em primeiro lugar, nós às vezes cometemos o mal por conta da nossa ignorância, por não sabermos. A gente sempre repete esse tipo de assunto aqui, né? Que Emmanuel nos diz que o mal acontece por conta da ignorância. Mas muitas vezes a gente teima em errar. E aí vem o sofrimento como consequência, não como punição divina, mas como consequência dos nossos atos, da nossa livre escolha. Então, como a lei da vida ela é didática, ela nos ensina, e nós aprendemos com os erros e com os acertos, então certamente, pelo sofrimento que advém das nossas escolhas equivocadas, nós sofremos e muitas vezes não sabemos por que sofremos. Muitas vezes a gente até se revolta contra Deus, não é? A gente se julga infeliz na vida. O que eu fiz para merecer isso? Quantas vezes a gente diz isso? O que eu fiz para merecer isso? Porque existe uma lei que se chama ação e reação. Nós agimos livremente perante a lei do universo, e a lei do universo nos dá uma resposta condizente com aquela ação. Essa resposta muitas vezes nos faz sofrer, sim. A gente vai sofrer tanto fisicamente como psicologicamente, emocionalmente, né? Espiritualmente. E a gente às vezes não sabe por que do sofrimento. A gente não aprendeu ainda a fazer uma autoanálise, nos analisarmos a nós próprios, a fazermos uma investigação íntima nas nossas consciências, analisarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, como é que nós estamos agindo na vida, no nosso relacionamento com o nosso semelhante, na vida social, na vida familiar, na vida profissional, onde quer que estejamos. A gente deixa de fazer essa introspecção, essa sondagem que temos que fazer intimamente para descobrirmos os porquês da vida, por que o sofrimento da vida. Então, muitas pessoas se enclausuram dentro de si mesmas no pessimismo da vida, pessimismo pela vida, pelas coisas que acontecem. As pessoas acabam se envolvendo por uma nuvem negra, uns eflúvios pesados, não é? As energias pesadas, em que a gente acaba não conseguindo sair daquela situação.
momentos em que a gente procura uma tábua de salvação. Geralmente nós buscamos através das religiões, né, um apoio moral para as nossas dificuldades, para as nossas tristezas. Então, demora para nós descobrirmos o porquê das coisas. Aí nós voltamos ao início dessa exposição, quando nós falamos do alimento. Quais são os alimentos que nós nutrimos a nossa mente? Não é? Muitas vezes a gente se alimenta de informações deletérias, vamos dizer assim, coisas que nos traz desequilíbrios, coisas que nos escurecem os horizontes, que nos faz ficar cabisbaixos diante da vida, que nos leva à depressão, o chamado mal do século. Quantas pessoas têm depressão? Não é? Depressão é uma situação em que as pessoas não acham uma saída, elas se entristecem diante de tudo na vida, elas perdem o ânimo para prosseguirem, para lutarem, perdem a alegria de viver, porque muitas vezes não conseguiram ainda se alimentar de uma forma edificante. Tem aquelas pessoas que são ironistas, os irônicos, os gozadores da vida, gente que está aqui na terra e que quer levar a vida no bem bom, vamos dizer assim. Vão vivendo a vida de uma forma despreocupada, sem olhar para o futuro. Então são os chamados gozadores da vida. São as pessoas que gostam de viver aquela palavra que o Goberg até coloca no livro dele, no dolce far niente, quer dizer, o doce fazer nada na vida. As pessoas não procuram se aperfeiçoar, não procuram adquirir conhecimentos e elevação espiritual. Tem também os espíritos polêmicos, discutidores, aqueles que procuram fazer de uma palavrinha um total desentendimento. Pessoas que, conforme diz Emmanuel aqui, sorvem, se alimentam de tóxicos espirituais. Aqueles que consomem aquilo que a mídia podre nos traz. A gente sabe que hoje nós temos uma maravilha, que é a tecnologia da internet. Uma maravilha. Hoje nós não podemos dizer que não temos condições de aprender. Eu não tive possibilidade de frequentar um bom colégio, não tive a possibilidade de fazer uma faculdade, e a gente fica jogando isso para terceiros, a gente fica se vitimizando, não é? E não assumindo responsabilidades. Hoje, pergunta-se, quem hoje não tem um dispositivo na mão? Um smartphone na mão? Quem não tem hoje? A quase totalidade das pessoas tem. Agora, perguntamos, ali na internet nós temos toda a cultura do mundo. Toda a cultura do mundo está ali. Se nós quisermos aprender, estudar, está ali. Todo o lixo do mundo está ali também, paralelamente. Depende da nossa escolha. O que a gente quer? Do que a gente quer se alimentar? De fofoca? De fake news? De coisas que não levam a nada, que não constrói nada, que não soma nada? Não é? Muita gente sorve isso daí, se alimenta disso daí. Muita gente. Mas, se nós não pudermos ir à escola, se nós não pudermos fazer uma faculdade, é só querer. Não é? A gente aprende em casa, aprende hoje com a tecnologia na palma da mão. Se nós quisermos nos instruirmos como nos orientou o Espírito da Verdade,
No início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de verdade exorta a cada um de nós a nos instruirmos, em segundo lugar, porque ele diz que em primeiro lugar nós temos que nos amar uns aos outros, que é a lei maior do universo, e em segundo lugar, nos instruirmos, que não é diferente daquilo que Jesus também disse, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Completamos, da ignorância. A verdade vai nos libertar da ignorância. A cultura, a instrução vai nos libertar da ignorância. E quando nós nos libertamos da ignorância, nós enxergamos novos horizontes. Nós erguemos os nossos olhos, que aliás é o tema da nossa próxima reflexão, não é? A nossa próxima reflexão vai se chamar Levantai os Olhos. Por quê? Porque nesse caminhar cabisbaixo, olhando para o chão da terra, o ser humano muitas vezes enxerga as coisas deploráveis. Quantas vezes a gente prioriza, principalmente na televisão, nos telejornais, nos programas, né, da mídia em geral, a gente prioriza coisas que não levam a nada, coisas vazias, coisas poucas, que não tem conteúdo nenhum, e a gente perde largas horas da nossa vida diante de uma coisa totalmente inútil, que não serve para nada para nós. Quando a gente poderia estar aproveitando esses momentos preciosos da nossa reencarnação para estudarmos conteúdos elevados, que aprimoram a nossa mente, que ampliam a nossa visão de longo prazo. Não é? O Espiritismo está entre nós com esse objetivo, de nos ajudar a enxergar mais longe, a levantarmos os nossos olhos e enxergar horizontes mais altos, mais infinitos, mais abertos, dissipar aquelas nuvens que prendem a nossa mente no chão da terra. Isso se chama, em linguagem espírita, isso se chama psicosfera. Assim como nós, no planeta físico, nós temos a nossa atmosfera que respiramos, não é? E quantas vezes respiramos uma atmosfera poluída? Porque nós, os seres humanos, poluímos a nossa atmosfera. Quantas vezes isso acontece? Não é? E depois nós brigamos aí pelo mundo inteiro, os governos, os poderes constituídos lutam para que nós próprios possamos corrigir aquilo que nós fizemos de degradação ambiental, não é? Da mesma forma, existe a psicosfera. A psicosfera é o nosso mundo psíquico, o nosso mundo emocional, o nosso mundo sentimental, aquilo que a gente vibra através do nosso pensamento, dos nossos desejos, daquilo que nós projetamos na nossa vida. Então, aquilo que povoa a nossa mente no dia a dia, isso cria em torno de nós a psicosfera. E essa psicosfera, ela está em aberto diante do cosmos, diante da lei universal. E nós somos vistos, somos sentidos por essa psicosfera espiritual. Daí porque nós, pelas leis da afinidade ou das afinidades, pela lei das vibrações, pela lei da sintonia, nós temos as companhias espirituais que merecemos. Nós elegemos as companhias espirituais de acordo com aquilo que vai no nosso íntimo. Repetindo, aquilo que vai no nosso íntimo extrapola através da nossa mente, através das ondas mentais, não é? Isso se expande na lei do universo e entra em contato
e entra em sintonia com frequências iguais às nossas. Daí porque nós temos que higienizar as nossas mentes, higienizar os nossos pensamentos, com cultura elevada, com conhecimento, com pensamentos construtivos, não é? Com policiamento dentro de nós próprios, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. É difícil a gente fazer isso? Sim, é muito difícil nós fazermos isso. Não é fácil. A gente sabe disso teoricamente, não é? A gente estuda, a gente sabe, a gente vê. Mas por que a gente ainda tem dificuldades? A gente tem dificuldades porque a gente vivenciou essas situações mais inferiores durante longos períodos de nossas reencarnações. Então isso está tão incrustado nas nossas mentes profundas, na memória do espírito, que a gente acaba repetindo de ano. A gente é aluno que ainda repete os mesmos erros do passado. Mesmo tendo conhecimento teórico de que não é assim, a gente acaba repetindo erros. Daí porque aquela frase célebre: reconhece-se o verdadeiro espírita, mas que não precisa ser somente o espírita, qualquer pessoa que faça os seus esforços. Então reconhece-se o verdadeiro homem que busca se reformar pela sua modificação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, ou as suas más inclinações que nós temos. Muito embora nós tenhamos já conquistado valores que se refletem hoje nas nossas possibilidades, nas facilidades que nós temos hoje no campo profissional, né? No campo moral, religioso, familiar, onde quer que nós estejamos, aquilo de bom que nós temos condições já de colocar em prática, são aquisições positivas nossas. Mas junto com isso, nós ainda temos resquícios do homem velho. Ainda temos imperfeições do passado que ainda não conseguimos domar totalmente. Ou pelo menos estamos tentando fazer esforços para melhorar. Então, o ponto crucial, o ponto nevrálgico do ensinamento é fazer esforços. Não é? Atingirmos a perfeição ainda não atingimos. Mas o importante é fazermos esforços no sentido de melhorarmos dia após dia, de corrigirmos os nossos erros. E aí então é muito importante o alimento. O alimento nos ajuda. Por isso que o Espiritismo ele nos recomenda muito o estudo, não é? Quando as pessoas vêm à casa espírita em busca de um apoio espiritual, de um tratamento espiritual, não é sempre recomendado que as pessoas procurem fazer boas leituras. Os livros espíritas nos ajudam muito, mas fora do espiritismo existe também muita literatura boa, muitos livros de autoajuda, muitos pensadores, muitos filósofos que escreveram páginas maravilhosas que nos ajudam, livros científicos que nos ajudam a compreender melhor o universo, porque o espiritismo é ciência, ciência no sentido de conhecimento. As pessoas falam, mas como o espiritismo é ciência? Ele não é uma ciência acadêmica, ele não é reconhecido pela comunidade científica internacional, não é? Mas o espiritismo é uma ciência no sentido de conhecimento, de ter ciência das coisas. E a ciência espírita é a ciência do espírito mesmo. Quer dizer, a investigação a respeito do eu interior. Que em psicologia se chama de self, o eu interior. É um conhecimento do eu e o seu relacionamento com o mundo espiritual. É um conhecimento. E através desse conhecimento se deduz uma filosofia de vida. O espiritismo
é uma filosofia deduzida do conhecimento, da observação dos fatos naturais que Kardec fez. Ele deduziu toda uma filosofia de vida, que é a doutrina espírita, que é a filosofia espírita para a nossa vida, e que nos ajuda muito nesse conhecimento, nesse entendimento da vida, para que nós possamos sair desse casulo, desse mundinho pequenininho que nós achamos que é só essa vidinha que temos agora aqui, não é? Que a gente possa enxergar antes e depois, que a gente possa enxergar o antes e o depois, a continuidade da vida. Para nós encerrarmos, como a lição trata de brilhar a nossa luz, essa é uma frase de Jesus, né? Jesus disse: vós sois luzes, brilhe a vossa luz. Mas como que a gente vai brilhar a luz? Emmanuel dá uns exemplos aqui. A candeia ilumina. Bom, no século XXI, onde nós estamos, não tem mais candeia, né? Candeia era aquela lamparina de óleo, né? Que tinha de primeiro. Então, a candeia ilumina, mas ela queima o próprio óleo para iluminar, que é o combustível da candeia. Essas lâmpadas elétricas aqui, esses equipamentos, eles estão iluminando, mas estão consumindo a energia da usina, onde é gerada a energia. Aí ele compara isso com a nossa ferramenta de trabalho, que é o nosso corpo físico, né? O nosso instrumental, porque nós não somos o corpo físico, né? A gente sempre fala isso aí. A gente é o espírito, o ser que pensa, que determina, que toma atitudes na vida. Eu sou o espírito. E eu tenho uma instrumentalidade que é o meu corpo físico. Então, para eu evoluir, eu tenho que consumir o meu corpo físico no esforço para brilhar a minha luz. Eu tenho que usar a minha ferramenta de trabalho na aquisição de conhecimentos e no trabalho edificante na vida, no compartilhamento do aprendizado com os nossos semelhantes. Quer dizer, você vai consumir, porque o nosso corpo físico será consumido de qualquer forma. Então nós vamos consumir esse corpo no trabalho edificante, como a candeia que queima o seu próprio óleo, não é? Para que esse ensinamento que a gente vem adquirir possa fazer essa luz que já está em potencial em nós. Todos nós temos esse potencial, mas a gente tem que trabalhar para que ele possa brilhar. Que se nós ficarmos preguiçosos diante da vida e não agirmos, essa luz, ela vai, conforme dizia Jesus, vai ficar escondida debaixo do alqueire, não vai iluminar nada. Então nós temos que colocar a luz no alto do velador. São lições evangélicas, todos nós conhecemos, né? Nas igrejas, tudo. Colocar a luz no alto do velador, quer dizer, antigamente se tinha um lugar que você colocava a vela no alto para iluminar, não é? Falando isso a nosso respeito, nós temos que colocar essa iluminação no alto das nossas consciências, para que nós brilhemos o nosso próprio caminho, iluminemos o nosso próprio caminho, mas que essa luz possa ser compartilhada com os nossos semelhantes, com aqueles que caminham conosco. Compartilhar, isso é muito importante, que cada um de nós temos a nossa capacidade de compartilhar. Cada um de nós tem aquisições importantes na vida e que podemos compartilhar. Então, brilhar a nossa luz é conhecer, por exemplo, os ensinamentos do Evangelho, que é um sol que ilumina a humanidade. Então, alimentando o nosso eu íntimo, o nosso espírito, o eu espiritual, com essas lições maravilhosas, nós iluminamos as nossas consciências, iluminamos o nosso próprio caminho para que consigamos caminhar com maior segurança, não é? Com melhor discernimento diante da vida e, ao mesmo tempo, caminharmos juntos com nossa família, com aqueles que compartilham conosco na vida. Então, esta é a lição que
que Emmanuel nos oferece na introdução do livro Vinha de Luz. Muita paz a todos, que possamos aproveitar esta lição.